porra, teve essa música já com a batida quebrada desde cedo. Isso que é o legal, cara. A batida quebrada dentro da minha vida sempre foi o diferencial. Sempre. Eu não imaginava isso. É, Não sempre. Por imaginava, isso que Anderson. hoje eu toco drum and bass. Ô, É Anderson, muito louco, né, cara? é muito louco, cara. É muito louco. É muito louco. Qual foi o DJ ali que você falou, pô, isso aqui é jungle, isso aqui é drum and bass? Porque assim, você tinha 8, 9, você ainda não sabia a arte de Não, mixar. isso não existia nessa época. Mas tinha ali a batida quebrada. Tinha o funk, tinha o soul. Meu pai tinha uma discoteca que ia de James Brown, Isaac Hayes, a Gap Band, Nossa, que a bom gosto. Beatles, Pô. a Rolling Stones, a Nossa. Yas, a Você foi- Supertramp. O cara foi Sacou? curado na época de ouro, né, Rafinha? Então assim, além da música brasileira, né? Jorge Ben, Tim Maia, Roberto Carlos, Erasmo. Então tinha de tudo um pouco. Também tinha Ray Conniff. Você ia bem na escola, Anderson? Ia, mas eu era muito bagunceiro. Bagunceiro. Eu não sou formado na faculdade. Eu fiz algumas, mas a gente não terminou, Eu né? não terminei, A música eu não nos terminei. põe num lugar que é o seguinte, é trabalho 24 horas, É, né? foi por isso mesmo que eu Ô, parei. Anderson, mas desses 8, 9 aí, qual que foi o próximo passo? Você veio Então, pelas matinês ali? Como é que era? Calma, a gente vai chegar lá. Desses 8, 9, cara, aí eu virei, com 10 anos, eu virei skatista. Aí eu comecei a ouvir Tall Dolls. Punk hardcore, velho. E eu É o adorava. oposto. Eu adorava, mano. Era música de anarquia, tá ligado? Será que era um pouco da rebeldia? A de ser o do rebeldia da meio ali? época, né? Exatamente, rebeldia da época. Aí via bastante o Grito da Rua, que era um programa de skate que tinha na Gazeta do Turco Louco. Já vi esse programa aí. É. E aí era isso. Até que então, nos meus 12 anos, 12 para 13 anos, aí que é o legal, deixa eu falar, voltando. Nas festas de aniversário, como foi meu primeiro contato em soltar uma música? Meu pai estava fazendo o aniversário das minhas primas. E teu pai tava com repertório. Meu pai era o Selecta. Então tinha um toca-disco, 2 CDs e o mixer Signos. Que ele Nossa, tinha que comprado. avançado. Ele tinha comprado O um teu pai mixer. tava um passo à frente. Tava, porque ele comprou os Signos para não deixar a música em branco uma na outra. Meu Deus, cara. Então ele queria isso. Meu Deus. Né? E ele tinha. Aí, vamos lá. Aí ele virou para mim e fez assim: O filho, seu pai, por um fio, era DJ. era DJ. Ele era o DJ da família, vamos falar assim. Espetacular, cara. Meu pai ouviu o disco em casa e pronto. É. O seu pai já tinha esse pensamento de... De não... fazer as festas. Não, porque como ele tinha todas as músicas, todo mundo gostava das fitas do meu pai, Caramba. a família inteira. Ah, vai ter o Natal. Quem vai botar já o som? sabia. O Toninho. Qual é o tal. nome dele, Toninho? Antônio. É. Aí, ele tava tocando Paralamas, era a época do rock nacional, ele tocando Paralamas e tal. Ele já tinha um remix, o disco de remix do RPM com os DJs nacional, ele já tinha na frente de todo mundo, porque como meu pai comprava muito disco, o cara já deixava a sacolinha separada pro meu pai. Nessa época, mano. Meu pai conseguiu os promos da WEA na época. Pra quem não tem noção do quanto era difícil pra remixar, explica esse conceito da fita pra chegar nesse remix. Porque o RPM que você tá falando foi a época que o Iraí Campos fez o remix e tal. Isso, ele, o grego. Então, assim, o seu pai já tinha um remix, um disco de remix. Que era o Dance Mix volume, sei lá o quê. Depois você dá um toque como é que era essa fita? Pra fazer o corte das fitas? Pra fazer esse remix? Não, esse remix era no disco. Eu entendi. Tinha no disco. Mas eu queria que a galera soubesse como é que era esse processo de remix. Depois você fala sobre a fita, como é que era a fita de rolo pra fazer o remix. Tá bom. Então, tinha essa gravação onde os DJs fizeram um trabalho. O que aconteceu? Essas músicas estouraram primeiro na pista de dança, não estourou na rádio. A versão da rádio, o público não aceitou. Mas Então, era super difícil conseguir isso, né, Anderson? rapaz, antigamente, a rádio ia na danceteria, no clube, Pra ver o que os DJs tocavam. pra depois estourar na rádio. E pros DJs conseguir o remix, tinha que ter as fitas de rolo. Exato. Mas isso foi a gravadora que acabou contratando eles e foi feito todo um trabalho para isso. Mas enfim, aí tava nessa época, meu pai tinha o disco, pouca gente tinha na época, em primeira mão, lógico, depois todo mundo começou a comprar. E aí ele falou o seguinte, ó, tá tocando essa aqui, eu vou no banheiro e você solta essa outra, que era o óculos. E minhas primas iam na contramão nessa época. Caramba. E eu já, o contramão... Pra quem não sabe, a contramão era o clube. Era um clube, né? no Tatuapé. Quem que era o residente lá, nessa época? Nessa época, cara, eu acho que era o francês. Tá. O Guedes veio bem depois. Tá. Aí,
Acho que o Carmo também, meu ex-patrão, era DJ ali. Porque a Toco já existia na época, né? Isso nós estamos falando de 85. Aí em 87, como minhas primas iam direto na contramão, eu falei, quero ir. Eu tenho 13 anos, eu posso entrar na matinê. Né? 12, 13 anos. Aí, cara, você sabe o que é o mais legal? Você foi com as tuas primas? Não, eu fui sozinho, eu e meu primo. O Toninho, teu pai, não te levava? Não. Mas ele sabia que tinha um movimento de DJs ali. Sabia. Tá. Aí, eu virei pro meu Foi na primo. contramão. Eu fui na contramão. Eu virei pro meu primo e fiz assim... Pô, Júnior, vamos nessa balada? Minhas primas vão, é muito legal. Falei, mano... E eu já fazia os bailinhos, da escola, tá ligado? Eu já fazia. Fazendo selecta igual meu pai, entendeu? Gravava as músicas do meu pai e botava nas festinhas. Então, isso eu já fazia. Pô, que legal. Entendeu? Na escola. E aí, meu, é uma história muito louca, porque assim, a minha mãe fazia jazz. Quando a dona da academia de jazz soube que meu pai tinha as músicas, ela desceu com o disco do New Order pra casa, onde a gente não tinha, e falou, faz uma montagem para minhas alunas dançarem. Meu pai fez os remixes na fita, cortando na fita, no tape deck mesmo, sabe? Play, pause, fazendo um mega mix ali. Então, ali eu fui absorvendo muita coisa e vendo muita coisa. Enquanto os profissionais faziam no rolo, meu pai me ensinava a fazer ali no tape deck. Entendeu? Que era play, hack... Play, hack, pra trás e pra frente. Isso, exato. Entendeu? Mas e pra você fazer... Entendeu? Que espetáculo. Tem que entendeu? Então, isso era muito legal. E meu pai fazia isso, ele tinha essa habilidade. Você tem alguma fita dessa? Tenho, cara. Eu tenho. Isso com o meu nome ainda, Anderson. Muito legal. Aí rolou a história de ir pra contramão, que eu tava fazendo os bailinhos, já que o molecada tá indo, o pessoal mais velho na contramão, beleza. E cara, eu tive uma infância